dado então o compasso de espera, vamos então iniciar este webinar, ok? Antes de mais, agradecer em nome da Digital Sign a presença de todos para mais uma sessão de webinar da Digital Sign, desta vez com um mote específico para lançarmos um novo produto de serviço que nós lançamos, que chama-se DS IVAPS, e que teremos a oportunidade de falar sobre ele durante estes minutos, durante esta hora que prevemos que o webinar funcione. Mais uma vez, só quero realçar, primeiro, confirmar aqui com o meu colega José Francisco se me está a ouvir, se o som está bom, Francisco, por favor. Tá bom. Confirmas? Obrigado. Só para vos dar nota do nosso procedimento habitual dos nossos webinars, o que nós pedimos é que qualquer questão que queiram colocar, por favor, coloquem-na no chat. Depois teremos a oportunidade de, no final, compor um documento que enviaremos a todos os participantes deste webinar. A vantagem que este webinar também nos vai trazer serão os benefícios em relação a este novo produto que nós iremos apresentar de seguida, em que basicamente esse produto, quem participar neste webinar terá acesso facilitado ao mesmo para experimentar o mesmo e para poder verificar in loco aquilo que nós vamos apresentar aqui neste webinar. Portanto, comigo tenho o José Francisco Marques, que é responsável do produto e que irá fazer também a apresentação de um produto relacionado com a faturação eletrónica, que por defeito é o mote que nos traz aqui hoje também. Tenho também o Ricardo Martins comigo, que nos vai fazer a apresentação deste novo produto que lançamos na semana passada e que quisemos lançar aqui publicamente, que é o Ricardo Martins, que é o responsável por este IVAPS, e vamos aqui um bocadinho os três tentar passar por este e por outras questões relacionadas com este tema quente que tem sido a faturação eletrónica. Ora, começar é sempre o início e, portanto, convém sempre dizer quem é que é Digital Sign. Portanto, nós somos um Qualified Service Provider, ou seja, somos um prestador de serviço de confiança que estamos acredenciados no âmbito do Regulamento Europeu e eIDAS. Neste momento, o que é que isso significa? Significa que tudo o que a Digital Sign faz a nível nacional tem validade em todo o panorama europeu. Portanto, o nosso credenciamento é europeu, portanto, estamos a operar na Europa ao abrigo deste regulamento e também temos uma operação grande a funcionar no Brasil. Portanto, basicamente, a nossa missão consiste exatamente em facilitar esta transição digital, mas não é uma transição digital qualquer, é uma transição digital segura que nós queremos garantir a todos os nossos clientes e, por isso, é que temos lançado diversos produtos que vêm precisamente contribuir para esta segurança nos processos de digitalização. E aqui o que nos traz em tema, como eu tinha dito, é a faturação eletrónica. Ora, basicamente a faturação eletrónica tem sido um tema que tem vindo a ser cada vez mais discutido e nós aqui temos a questão que trazemos, é que a faturação eletrónica não chega só a emitir uma fatura em PDF e enviar para o destinatário. Há várias questões relacionadas com a faturação eletrónica e, essencialmente, uma delas, e está muito associada aqui à questão da faturação, não só a eletrónica, mas também a faturação no geral, é os riscos de fraude que acarretam. E para isso convém haver uma solução, ou soluções como aquela que nós já temos neste momento, em que, como eu disse, não chega neste momento nós assinarmos, não chega tampouco a enviar um PDF sem assinar, mas também temos que, além de o assinar, garantir outras questões como o processo de faturação eletrónica, nomeadamente a capacidade de envio, de preservação e também de arquivo de um documento, uma fatura eletrónica. As vantagens da faturação eletrónica, como está aqui descrito, são várias, mas essencialmente queremos elencar as seguintes. Portanto, basicamente temos a parte da redução de custos, que é algo que diz a qualquer empresa, estamos no final do ano, estamos a fechar contas do ano que passou, estamos agora também já a preparar o novo ano, e aqui temos que ter em conta a redução de custos, qualquer empresa que necessita de acautelar quando estamos a falar de um orçamento para um próximo ano. E aqui a eliminação do papel e a automação destes lançamentos de faturas na contabilidade vai com certeza libertar quer contabilidade interna, quer outras, de tarefas que podem ser automatizadas e garantindo aqui também a autenticidade da fatura e a integridade dos dados. Isso são dois fatores essenciais na faturação eletrónica, que nós vamos falar aqui sobre eles durante este webinar, que é garantir que, quando nós enviamos uma fatura eletrónica para um nosso cliente, temos que ter a garantia de que essa fatura é autêntica e está íntegra, ou seja, temos que ter a garantia quer no envio, quer na recepção, e aqui também chama a atenção esta parte da recepção que é fundamental. Nós temos mecanismos que nos permitam validar de forma automática a autenticidade destas faturas e daí termos lançado este produto DS IVAPS, como vocês vão ver
mais à frente. E aqui falando de fraudes, e curiosamente, eu vou falar já no slide seguinte de uma particularidade, mas aqui sobre as fraudes temos várias situações fraudulentas, no dia-a-dia aparecem diversas situações fraudulentas, em que basta uma pesquisa simples na internet e vão com certeza ter lá exemplos de situações fraudulentas que existiram com faturas eletrónicas, não só com a emissão das faturas eletrónicas, mas também com a parte da recepção. Aqui queria falar exatamente destas três grandes exemplos, estes três grandes exemplos de situações fraudulentas. Uma delas é com a EDP, e vou falar já a seguir, porque curiosamente também hoje veio essa notícia na imprensa, mas já lá vamos. Mas aqui temos que ter em atenção que a EDP é das empresas em Portugal que tem sido mais assoberbada com questões de fraude, tentativas de fraude com as suas faturas. Portanto, aqui muitas vezes, e se calhar algum de vocês já em algum momento recebeu uma SMS alegando que seriam da EDP e que teriam uma fatura e que teriam que clicar num determinado link e que teriam que pagar essa fatura que já estava em pré-contencioso e obrigava-vos a acederem a um local onde lhes aparecia um documento que não era de facto a vossa fatura, mas sim um documento fraudulento. Aqui o que acontece é que basicamente o que estamos a falar é de uma fatura falsa, em que quem tenta defraudar tenta emular uma fatura em papel, com o look and feel exatamente da empresa que emite essa fatura, mas o que depois vai alterar é ou qual é o IVA para pagamento, qual é as instruções para pagamento, essas sim são fraudulentas e vão fazer com que erradamente sejam pagas para, neste momento, a empresa que de facto devia receber esta verba. Isto aqui existe várias vezes, muitas fraudes associadas a este tipo de faturas, e aqui é importante garantir que quem recebe uma fatura, seja da EDP, seja de outro fornecedor qualquer, que tenha a capacidade de fazer essa validação desse documento de forma automática e o mais simples possível, e é aqui que entra esta ferramenta que queremos avançar hoje, que é o DS-IVAPS. Temos aqui outro exemplo de fraude que tem a ver com o Futebol Clube de Porto, também foi uma fraude que foi imensamente vinculada pelos meios de comunicação social, em que basicamente estamos aqui a falar de um esquema informático muito bem elaborado, que utiliza o sistema de man in the middle, ou seja, basicamente, em português, o homem no meio, em que a fatura original foi interceptada por alguém, esse alguém alterou alguns dados na fatura, depois fez chegar à empresa que deveria pagar essa fatura, ou seja, o que acontece é que a empresa iria reconhecer este fornecedor, mas de facto o documento não era o original, mas recebido por e-mail e um PDF sem assinar, era muito complicado, e foi muito complicado de verificar a validade da fatura, e o Futebol Clube do Porto e outros clubes a nível europeu caíram nesta fraude. Outra fraude sofisticada que tem sido usada muitas vezes, e nós próprios na Digital Sign já houve uma tentativa de fazer este tipo de fraude, é a fraude do CEO, em que basicamente alguém tenta enviar um e-mail, e inclusivamente esse e-mail vai como se fosse assinado pelo administrador da empresa, em que tenta enviar para o departamento financeiro uma informação a dizer, olha, tens aqui este documento, por favor, faz esta transferência, e a pessoa erradamente, quem está do lado de lá, pensa que recebeu um e-mail de facto do administrador e muitas vezes dá seguimento àquele processo, tendo em conta que não tem ferramentas capazes de validar se aquele documento de facto era uma fatura eletrónica. Portanto, existem diversas formas de tentar fazer fraude com faturas, e inclusivamente, e isto eu quis pôr aqui porque é muito recente, eu estava aqui com os meus colegas, estivemos aqui a almoçar, e na televisão onde nós estávamos apareceu esta notícia, é uma notícia da TVI, hoje à 1h08 da tarde, em que basicamente esta é a notícia que estava a ser disseminada neste meio. Portanto, a dizer que as burlas na fatura de energia têm disparado as tentativas de fraude, nomeadamente, mais uma vez, com a EDP comercial. Portanto, não é uma coisa que seja do passado, é uma coisa que continua muito ativa, e é importante toda a gente que está envolvida, seja os organismos de Estado, que têm a responsabilidade de garantir que nós temos formas e mecanismos de validar faturas, e temos formas e mecanismos de obrigar a que as faturas cumpram os determinados trâmites que nos permitam ser validadas. E aqui continua as tentativas de fraude, e onde continuando com a não obrigatoriedade da faturação eletrónica, ou com estas questões em que uma fatura em PDF, para todos os efeitos, é considerada uma fatura eletrónica, o que de todo vai contribuir para a existência de situações de fraude com faturas eletrónicas.
Os riscos são grandes, e aqui temos alguns exemplos claros e que são públicos. Aqui temos o exemplo da Câmara de Viseu, que foi burlada em quase 600 mil euros num esquema de faturas de energia, mais uma vez, em que foram desviadas para uma conta no estrangeiro. A própria Polícia Judiciária, com a qual a Digital Sign tem parceria, tem diversos casos em investigação relativamente com este tipo de burlas. Basicamente, as empresas recebem um PDF simples, sem estar sequer assinado, e desta forma não têm a capacidade de verificar a autenticidade da origem desta fatura e erradamente pagam a uma empresa que não o deveriam ter feito. Ora, para isto, como é que nós conseguimos operacionalizar a faturação eletrónica? Nós temos que garantir 4 processos de operacionalização da fatura. Nós temos que garantir, em primeiro lugar, que a podemos assinar com um certificado qualificado próprio as suas faturas, ou seja, eu, Digital Sign, nós, quando enviamos uma fatura para qualquer nosso cliente, essa fatura vai assinada com um selo eletrónico qualificado em nome da Digital Sign. Temos que ter depois a capacidade para transmitir essas faturas, ou seja, enviar essas faturas eletrónicas por meio adequado, ou seja, estamos a falar de uma fatura eletrónica, obviamente o meio adequado é o meio digital, mas este próprio meio terá que ser um meio seguro, e depois não podemos esquecer desta terceira e quarta parte, que muitas vezes são esquecidas do lado das empresas, que preocupam-se apenas em desmaterializar a fatura para enviar, mas esquecem-se que depois também é necessário ter capacidade para validar as faturas que recebemos e garantir esta autenticidade, integridade e formato, e também depois poder arquivá-la e preservar estas faturas, porque esta preservação também ela tem associada um prazo legal. Portanto, isto é um ciclo 360 de uma fatura, em que temos que garantir que a assinamos, temos que garantir que a transmitimos adequadamente, temos que ter a possibilidade de do nosso lado, validarmos estas faturas que recebemos e depois, sim, arquivar e preservá-las pelo prazo legal obrigatório. Portanto, isto são os 4 fatores que nós temos que cumprir, e aqui vou falar do 1 e do 2, ou seja, da parte de assinar e transmitir a fatura. Para assinar a fatura existe um tipo de certificado utilizado, que é o selo eletrónico qualificado. Basicamente, o selo eletrónico qualificado é uma espécie de um carimbo, como se fosse o selo branco utilizado na administração pública, que é emitido em nome daquela empresa, e essa empresa, sempre que emite uma fatura eletrónica, utiliza este selo para assinar esta fatura eletrónica. Basicamente, tendo em conta que é um selo qualificado, basicamente garante aquilo que tinha referido atrás, que é a autenticidade daquele documento, ou seja, garantimos que aquele documento é autêntico até ser recebido, e a integridade do mesmo, ou seja, basicamente estamos aqui a garantir basicamente estes fatores, a dizer que, ok, eu quando coloco um selo eletrónico qualificado em nome da Digital Sign e alguém a recebe, vai ter a garantia que a fatura foi emitida de facto pela Digital Sign, e vai ter também a garantia que, quando chegou ao destinatário, a mesma continua íntegra, ou seja, em algum momento foi violado aquele documento, aquela fatura eletrónica. E isso só é possível de ser feito através de um selo eletrónico qualificado. E depois temos que também aqui uma solução, que é o DS Invoice, que mais à frente o meu colega Francisco Marques irá apresentar como é que funciona esta ferramenta, que basicamente funciona e permite, além de assinar a própria fatura, enviá-la para o destinatário final. Basicamente, temos que também falar do que o Estado já fez e do forte investimento que o Estado português fez para permitir às pessoas e permitir às empresas em geral de conseguirem assinar e enviar as suas faturas eletrónicas, e para isso criou o microportal 10PAP, que foi um investimento significativo, em que basicamente este portal permite a geração das faturas eletrónicas no formato legal, que é o CIS-PT, e o subsequente envio para o destinatário da fatura. Ou seja, desta forma, as pequenas e microempresas têm aqui uma ferramenta muito boa que lhes permite enviar para a administração pública as faturas sem custos associados. Portanto, aqui o que nós estamos a falar é que pequenos fornecedores da administração pública que emitam menos de 250 faturas têm aqui uma excelente ferramenta e um investimento significativo que foi feito pelo Estado português para permitir este envio e recepção de faturas eletrónicas. Portanto, estas são as opções que existem hoje em dia para a transmissão das faturas, seja este microportal da administração pública, seja o DS Invoice, que é uma ferramenta que nós vamos mostrar de seguida, seja através da integração direta com os diversos ERPs nacionais e não só, com os quais a Digital Sign já integrou através da API os nossos selos eletrónicos qualificados. Ou seja, vocês podem consultar no nosso website
diversos parceiros que já estão devidamente integrados com os seus da Digital Sign, em que basicamente apenas terão que adquirir esse selo eletrónico qualificado junto do vosso parceiro, junto da entidade que já vos dá assistência ao vosso ERP, e nós emitiremos esse certificado, obviamente, e a partir daí qualquer fatura que sai desse ERP vai assinada de forma qualificada. A outra hipótese é a DS Invoice, mas não me vou alongar sobre as funcionalidades desta aplicação, tendo em conta que o meu colega irá apresentar mais à frente. Aqui só um exemplo, até à data estavam mais de 1.600 organismos e 7.880 fornecedores já aderentes a esta solução da ESPAP, ou seja, que basicamente já estão a utilizar esta ferramenta pública para enviar e receber as suas faturas eletrónicas. Portanto, o DS Invoice, como eu disse, é uma ferramenta da Digital Sign. Neste momento temos diversos clientes com mais ou menos volumes de faturas que utilizam esta ferramenta, e esta ferramenta basicamente é para aqueles clientes ou que têm um ERP com pouca capacidade de desenvolvimento em cima, ou que o custo de desenvolvimento da integração desse ERP seja demasiado custoso para a empresa. Portanto, o que a Digital Sign criou é uma ferramenta de muito baixo custo e que permite, de facto, de transformar qualquer ERP num ERP com capacidade para faturação eletrónica. Para isso, vou chamar aqui o meu colega Francisco, que irá fazer a apresentação desta solução. Bom. Boa tarde a todos. Miguel, vou só começar aqui a partilhar já aqui o meu ecrã. Ok, vou parar o meu. Francisco, agora fica contigo. O que é que eu quero partilhar? Aqui. Confirme-me só que já consegues ver alguma coisa. Sim. Ok. Portanto, vou pegar aqui nas palavras do Miguel e explicar aqui um bocado o conceito desse invoice. Isto aqui é uma aplicação para preencher aqui uma lacuna de alguns clientes, como o Miguel disse, cujo RP ou não permite, ou não tem essa integração com os nossos selos eletrónicos, ou então o custo é muito elevado, ou até outros fatores que possam levar aqui à utilização do DS Invoice. Portanto, vemos aqui esta ferramenta. O que estão a ver agora aqui é a interface do programa. Isto é uma aplicação que fica instalada localmente. Portanto, vocês podem instalar isto no posto da pessoa que trata da faturação, como podem ter isto instalado num servidor da empresa. O que interessa aqui ressalvar é que isto fica do lado do vosso lado. Importa ressalvar porquê? Porque a Digital Sign, em momento nenhum, recebe nenhuma fatura, recebe nenhum PDF, portanto, não há aqui nenhum risco de ser interceptado algum documento entre a comunicação, neste caso vossa, e da Digital Sign, porque apenas é comunicada uma hash à Digital Sign, a qual é assinada e devolvida ao programa, que está local, que vai fazer o tratamento e vai fazer o assembly do documento final, disponibilizando assim um documento já assinado, ok? Este processo é invisível, portanto, do vosso lado só vêm os documentos a ser movidos entre pastas, uma coisa bastante rápida, e quando o documento está pronto, é disponibilizado numa pasta, quer dizer que está assinado e depois deve ser enviado para a aplicação. Aqui o programa, em termos visuais, é muito simples. O objetivo também é mesmo esse, até porque as pessoas não passam muito tempo aqui na interface, recorrem aqui mais a uma automatização do processo entre o software de faturação e o programa. Mas é sempre importante ter uma interface que dá alguma ajuda, quer seja para monitorização dos serviços, perceber se a aplicação está no seu estado a 100% operacional e quantos documentos estão pendentes de assinatura, quantos têm assinados, quantos foram enviados, o que é que enviaram, para quem enviaram, o que seja, ok? Eu vou passar aqui já a parte, já em templates, porque a aplicação recorre a este método que são os templates de assinatura. Isto o que é que define? Define duas coisas, basicamente. Define como é que vão assinar os vossos documentos, ou seja, em termos visuais e em termos do certificado utilizado. Aqui nós podemos configurar na aplicação vários certificados, portanto, se tiverem um grupo multi-empresas, podem ter só uma instalação desse invoice e fazer a assinatura de todas essas empresas na mesma instância desse invoice, ok? Portanto, podem ter um template para a empresa 1, 2, 3, ou então, como no nosso caso, nós assinamos sempre com o mesmo certificado, que é só o certificado Digital Sign,
mas depois fazemos uma separação no envio no que toca aos tipos de documentos que nós enviamos para os clientes, quer seja uma fatura, quer seja uma renovação, um documento de todo tipo. Portanto, conseguimos fazer essa diferenciação e até o cliente consegue receber um corpo de e-mail diferente consoante o tipo de documento que lhe é enviado, ok? Em que é que se traduz cada template de assinatura? Um template de assinatura traduz-se basicamente numa arquitetura de pastas inbox e outbox, que eu também vou mostrar aqui. Peço só aqui um bocadinho de pausa para poder partilhar o outro ecrã. Portanto, isto aqui é o nosso servidor, onde temos a nossa aplicação. Vou só abrir aqui a diretoria onde temos as nossas pastinhas. Ok. Estas pastas têm uns nomes um bocado esquisitos, mas é propositado. Isto aqui são as pastas são os nomes ou os IDs que nós damos a cada template de assinatura. É de uma maneira que, mesmo que alterem o nome do template ou alterem o certificado ou alguma propriedade do template, o ID permanece sempre o mesmo, porque assim qualquer automatização que vocês tenham entre o vosso RP e aqui o DS Invoice mantém sempre igual, a pasta não muda de nome e podem garantir que o fluxo vai se manter sempre o mesmo. Eu vou pegar aqui neste, por exemplo, 2EF5, traduz aqui nesta pasta. Portanto, numa situação ideal, se tudo tivesse automatizado entre o vosso sistema e a aplicação DS Invoice, seria depositado aqui um fecheiro PDF ou um fecheiro XML, assina os dois, um ou vários, portanto a aplicação também assina em lote. Os fecheiros que são colocados aqui são tratados num ciclo de um tempo que pode ser definido na aplicação. Normalmente o default é 1 minuto, portanto, em 1 minuto a aplicação olha para a pasta e recolhe os fecheiros daqui, assina os fecheiros e vai colocar os fecheiros numa pasta Outbox. Portanto, isto é a fase 1 do processo, que é o processo de assinatura. A fase 2 do processo é exatamente idêntica, portanto, a aplicação olha para esta pasta e envia os documentos que estão aqui nesta pasta para o cliente final e deposita os mesmos na pasta archive. Portanto, aqui já conclui o processo todo. Isto é opcional, mas se completarem o processo, todos os documentos vão ficar aqui nesta pasta. Significa o quê? Foi assinado e foi enviado ao cliente final, acabou o processo, depois é disputado um e-mail para o cliente final. Para esta configuração exige aqui alguma configuração adicional vossa, portanto tem sempre que definir um servidor de e-mail dentro da aplicação, para que a aplicação possa fazer esse envio de e-mail. E existe aqui 2 métodos que a aplicação consegue fazer essa distinção do cliente. Uma delas é uma lista de contactos, basicamente vê um ID, normalmente é o NIF do cliente, portanto qualquer coisa deste género, nome empresa X e o e-mail empresa.pt. Podem definir no CC para cada cliente, é adicionado. Como é que a aplicação sabe que tem que enviar um documento para este cliente? Basicamente através de um ID que vai ficar no nome do PDF. Se a vossa fatura se chamar F520, teria que ter um ID com o NIF do cliente, neste caso, a seguir a esse nome ou antes do nome. A aplicação consegue detectar. Se existir esse ID e se esse ID corresponder a um ID aqui dentro da lista de contactos, é feito o envio e o cliente em questão recebe a fatura assinada por e-mail. Ok? Outro método, que até é o mais utilizado aqui por nossos clientes, é o método do mapeamento do corpo da fatura. Nós também fazemos isso aqui, portanto, temos aqui o PDF Invoice Check, portanto, todos os documentos que são processados através desta pasta são enviados dessa maneira. Como é que funciona? Basicamente, nós mapeamos, ou vocês mapeiam, uma região do PDF onde contenha o e-mail do cliente final, portanto, assim como contém o nome, o NIF, a morada do cliente final, poderá também conter um endereço de e-mail. Mapeamos aquela região e depois a aplicação irá verificar sempre que for colocado um PDF na pasta Outbox, se naquela região XY contém algum e-mail do cliente em questão. Existindo, é disputado também um e-mail com essa fatura em questão, ou com esse documento em questão,
e depois o cliente final irá receber o documento no seu endereço de e-mail que foi facultado à empresa. Posto isto, vou só mostrar aqui também depois a nossa questão aqui dos email activities. Aqui conseguem perceber o que é que foi enviado, o que é que não foi enviado, até por uma questão de, às vezes, alguma confusão ou algum mau entendimento. O cliente disse que não recebeu o e-mail ou assim. Vocês podem sempre confirmar, olha, foi recebido alguma coisa? Foi sim, senhor. Tem aqui o registro, conseguem ver isto. Não vou alongar muito porque não quero estar a mostrar tanto, mas conseguem perceber se o documento foi ou não enviado, e a que horas foi e que documento foi enviado. Posto isto, o primeiro processo, aquela fase 1 e 2 que o Miguel referiu, acaba aqui. Portanto, isto aqui é mais direcionado, são uma empresa que se emitem faturas e se querem e devem fazer chegar as faturas assinadas aos clientes. Tem aqui esta ferramenta que, caso o vosso ERP não tenha essa capacidade de fazer a assinatura, conseguem sempre instalar localmente, e fazer essa assinatura, pelo menos de uma maneira fácil, e rápida. E também, se quiserem, fazer também o envio através da aplicação, que também permite esse mesmo envio. Se calhar foi um bocado rápido. Miguel, alguma coisa que ficou para trás? Está muito bem, Francisco. Entretanto, só aqui a ressalvar a questão do DS Invoice, desta aplicação que o Francisco fez aqui esta apresentação, mas basicamente alguma informação que necessitem, alguns manuais, alguma criação de algum ambiente para vocês testarem esta solução, façam-nos chegar esse pedido e o Francisco depois estará em contato com vocês e também lhes poderá fazer uma demonstração ou mesmo disponibilizar algumas ferramentas para vocês fazerem esse teste da solução, mas basicamente é uma solução muito simples que nós temos tido diversos clientes a ser utilizada e que tem tido uma boa aceitação do mercado, dada a sua usabilidade, a usabilidade bastante simplificada e também o facto de não ter aqui necessidade de qualquer desenvolvimento para integração. Portanto, espero que tenham ficado esclarecidos. Chico, agora peço-te outra vez para deixares partilhar o teu, vou partilhar o meu, está bem? Deixe. Tá? Obrigado, Francisco. Ora bem, e continuando então aqui por a nossa solução, pronto, como eu disse, aqui a ideia do DS Invoice é garantir a parte do envio, ou seja, da transmissão das faturas em formato eletrónico, mas temos que olhar aqui para outras duas situações, nomeadamente a 3 e 4, como foi há pouco, que é validar e preservar as faturas eletrónicas e as assinaturas colocadas nessas faturas eletrónicas. Basicamente, vamos entrar então no novo serviço que o meu colega Ricardo Martins irá apresentar de seguida, que é o DS IVAPS. Ou seja, basicamente IVAPS, para quem acha estranho este nome, significa Invoice Validation Archive and Preservation Services. Basicamente é um novo serviço qualificado da Digital Sign, basicamente suportado num serviço de verificação que nós temos, em que basicamente está ao abrigo do regulamento IAIDAS, que para todos os efeitos é aquele que nos regula a nós Digital Sign e a qualquer KTSP a nível europeu. Porque é que isto é necessário? Nós temos um serviço de validação e preservação. Basicamente, como eu disse no início da minha apresentação, não chega, nós temos as faturas eletrónicas assinadas e temos um mecanismo de envio dessas mesmas faturas eletrónicas. Nós temos que validar e preservar as mesmas. Ou seja, basicamente, qual é a necessidade? Se recebo faturas e outros documentos dos fornecedores europeus, como é que eu sei que de facto estão assinadas? E isto pode acontecer e acontece com alguns clientes nossos, e temos alguns bancos a utilizar já esta solução, porque o que acontece é que nós podemos receber faturas ou documentos eletrónicos de diferentes geografias e que já vêm assinados digitalmente. E aqui temos que ter atenção, assinado digitalmente não significa necessariamente que esteja a ser assinado de forma qualificada, ou seja, aqui temos que ter a garantia que esse documento que recebem está a ser assinado de forma qualificada. Este serviço, basicamente, é um serviço credenciado na Europa, de um prestador de serviços de confiança como é a Digital Sign, que vai automatizar este processo para diversas e para muitas quantidades de documentos que recebam. Ou seja, basicamente aqui temos um processo que nós montamos, um serviço que montamos, em que basicamente vocês conseguem utilizá-lo para validar estes documentos que vêm assinados por qualquer fornecedor europeu. As assinaturas destes selos que eu estou a falar, é mais uma questão que nos colocam, são válidos para sempre? E aqui a resposta claramente é que não.
ou seja, qualquer assinatura digital qualificada ou selo eletrónico, tipicamente tem um prazo de validade máximo de 3 anos. Fim deste prazo, a assinatura deixa de ser válida. Ou seja, basicamente o que acontece é que nós, independentemente de quando estamos hoje em dia a assinar um documento com uma fatura com um selo eletrónico qualificado e esse selo estar válido, não significa necessariamente que daqui a 4 anos, ao abrir esse documento, a assinatura esteja válida. Precisamente por causa deste motivo que as assinaturas ou os selos eletrónicos têm um prazo de validade pré-definido. E basicamente nós temos que ser capazes, de fim desse prazo, podermos na mesma validar aquela assinatura. E para isso é que é necessário haver serviços como o DS e VAPs, que vamos falar dele a seguir. Outra questão recorrente é se pode a assinatura ser forjada depois da sua validade expirar. Claro que sim, é uma assinatura e o conteúdo desse documento pode ser forjado numa assinatura expirada, pois a validade desses algoritmos da assinatura em encriptação expiraram. Ou seja, basicamente, não é difícil a quem tiver um mínimo de capacidade de computação e consiga manipular estes documentos em PDF, se a assinatura estiver expirada, como eu disse atrás, ela tem um prazo de validade máximo, se ela estiver expirado, torna-se fácil fazer esta manipulação desse documento, pois a assinatura não vai ser capaz de depois dizer a quem a está a ver se é válida ou não. Portanto, estas são 3 questões que nos fazem várias vezes e que tornaram premente o lançamento de um serviço de validação e preservação como este. E então nós lançamos o novo serviço, o DS e VAPs. Basicamente, quais são as funcionalidades deste serviço? Essencialmente são validar a conformidade de todas as faturas eletrónicas de forma gratuita, gerar evidências de longo prazo que atestam esta conformidade e a vantagem maior que também traz é que funciona com os 2 maiores formatos, o XML e o PDF. Basicamente, as funcionalidades deste serviço são estas, ou seja, validar a autenticidade da origem das faturas e validar o formato. Ou seja, basicamente, quem tiver a utilizar esta ferramenta vai ter uma ferramenta que lhes vai dizer se a fatura é autêntica e está no formato correto, ok? Vai também ter um dashboard e notificações de e-mail de faturas que foram rejeitadas, que foram tentativas de fraude, etc. Portanto, esse dashboard de notificações também vai estar nativamente disponível para os clientes desta solução. Vai permitir um arquivo eletrónico cloud do nosso lado ou do lado do cliente em diferentes pastas de faturas recebidas e validadas, ou seja, algo que é mais fácil de ver e o Ricardo mais à frente irá explicar exatamente como é que isso funciona. E depois também vai permitir preservar as faturas por 10 anos, que é o prazo legalmente exigido, ou seja, basicamente seja as faturas assinadas em formato PDF ou XML, têm uma validade máxima, como eu disse anteriormente, de 3 anos. Portanto, precisamos de mais 7 anos para cumprir com a lei. Para isso, esta solução também de forma automática vai garantir que estes documentos continuam preservados ao longo dos 10 anos. E depois é um serviço que também estará disponível, seja através de um portal web, no nosso website, ou através de uma API para integração com aplicações dos nossos clientes. Isto sim, um serviço de integração que tem sido bastante pedido por clientes que já começaram a testar esta ferramenta. Basicamente, as vantagens são vantagens fáceis de entender. Basicamente, ao utilizar um serviço como o DS e VAPs, vamos garantir o arquivo e preservação das faturas eletrónicas recebidas de acordo com este requisito legal previsto na lei, garantir que só aceitam faturas que cumpram os requisitos da faturação eletrónica, o formato XPT, e que estão devidamente assinadas pelo emissor. Aqui estamos a falar de uma, como diz o ponto 3, prevenção da fraude, ou seja, e aqui também vamos prevenir a fraude CEO com faturas eletrónicas que geram, e estas fraudes geram elevados prejuízos na administração pública e nas empresas. Reforço mais uma vez no início da minha apresentação para quem não assistiu e que foi entrando a meio deste webinar, ainda hoje, à hora do almoço, a notícia de entrada do telejornal era precisamente o aumento das faturas eletrónicas falsificadas, nomeadamente que estão a impactar na EDP, ou seja, cada vez tem havido maior tentativa de fraudes com faturas e é importante esta prevenção. Depois temos também isto como um serviço gratuito por um prazo de 6 meses, por isso é que eu disse que quem participou neste webinar vai ter várias vantagens, uma delas é esta, nós vamos oferecer gratuitamente este serviço aos nossos clientes por 6 meses para vocês o poderem testar, e depois também vamos disponibilizar a API para integração e, obviamente, o suporte técnico da Digital Sign,
que, como eu digo a todos os nossos clientes, nós não damos suporte só na fase da venda. Quem colabora connosco, quem é nosso cliente, sabe que a Digital Sign dá muita importância ao suporte técnico, a assistência pós-venda para nós é fundamental, porque é uma máxima que nós temos na empresa. Preferimos não ganhar 10 novos clientes, mas manter os 10 clientes que temos satisfeitos. Portanto, é isso, para isso que nós cá estamos. Agora sim, vou passar então para o meu colega Ricardo Martins. Ele sim, foi ele que desenvolveu este serviço, o DS VAPs, e será ele agora que vai fazer a demonstração da própria solução através da apresentação. Ricardo, estás por aí? Estás sim, que eu sei. Não, já aqui está o botãozinho, pedir. Ora, atribuído o controle. Agora é contigo, Ricardo. Força. Já está? Conseguem ouvir bem? Sim, perfeitamente. Ok. Obrigado, Miguel. Antes de mais, pela introdução aqui da minha parte. Ok, então vou-vos começar por apresentar então o que é o produto inserido no ambiente do Verify, em particular o módulo IVAPs, ok? Esta apresentação vai ser dirigida com alguns vídeos demonstrativos, portanto vou primeiro mostrar alguns cenários de uso da plataforma para poderem conhecer um bocadinho melhor, e depois no final apresentar alguns pontos-chave que podem não ser aqui debatidos durante o filme. Então, essencialmente, aqui está. Portanto, isto aqui assim é a nossa UI da plataforma. No fundo, arrasta-se para aqui os documentos e nós vemos rapidamente o estado do mesmo. Portanto, neste caso foi submetida uma fatura em XML, ok? E conseguimos ver que o formato da mesma é XML e que esta não respeita o formato CIUS-PT. Por isso, a plataforma diz-nos essa mesma informação, que a assinatura não respeita o formato standard para uma fatura bem formulada portuguesa. Portanto, não respeita o formato CIUS-PT. Isto aqui assim é o primeiro dos erros que nós podemos avaliar ou retirar aqui da plataforma. Num segundo cenário, o que nós vamos fazer, vou arrastar novamente para aqui uma plataforma e vemos que novamente ela está não conforme, agora porque não inclui alguns meios de pagamento, ou devia incluir alguns meios de pagamento devido ao tipo de fatura que é, mas não inclui. Portanto, volta a ser um erro de formato, mas é outro erro. Neste campo do CIUS-PT, a lista de erros é muito, muito, muito extensa, não é possível nós resumimos-la toda de uma forma coerente. Portanto, o que nós fazemos é dizer se está ou não de acordo com esse formato CIUS-PT, e se não tiver, ali nos detalhes conseguimos ver algumas indicações que o próprio standard nos diz para entregar às pessoas que o consultam, para as pessoas poderem ter uma ideia o que é que estará mal com essa fatura. Idealmente, uma fatura que sai dos vossos softwares de faturação deverá vir sempre bem, mas pode não vir. Um terceiro caso em que arrastamos para aqui uma fatura, esta agora sim já cumpre todos os requisitos de uma fatura CIUS-PT, identifica quem é o cliente, identifica quem é o fornecedor de serviço, tem os dados do fornecedor, portanto já está toda ela bem estruturada, podemos confiar nela enquanto fatura. E dessa forma vemos então que o feedback que a aplicação nos dá, agora sim, é um verdinho com o certo, portanto quer dizer que está tudo de acordo. Agora, este exemplo que estamos aqui, que vamos ver agora aqui assim, é um exemplo de fraude, ok? Portanto, nós temos a nossa fatura, novamente no formato XML, que é mais fácil para demonstrar, do lado esquerdo a original e do lado direito aquela que eu alterei. Portanto, neste caso alterei a morada. Claro que isto é um dado ridículo, mas quem diz alterar a morada diz alterar qualquer outro detalhe. E no que consta ao formato, a fatura, nem sequer o validador da fatura de formato, portanto as normas CIUS-PT, não fazem ideia que a fatura foi ou não alterada. Isto aqui sim é a nossa primeira evidência de que basearmos numa fatura RAW sem qualquer tipo de validação adicional não é suficiente para assegurarmos o nosso... Não é suficiente para assegurarmos a nossa função. Neste caso, então, foi alterado a morada da fatura, quem diz a morada diz o IBAN ou qualquer outro dado, a fatura foi submetida no formulário CIUS-PT, foi extraído o NIF e o nome do emissor da fatura, contudo, nós sabemos já a priori que o conteúdo foi alterado, mas não conseguimos retirar essa informação a partir daqui.
Isto agora é outro exemplo de fraude, em que em vez de ser alterado a morada, foi alterado os dados do emissor, ok? Portanto, em vez de Digital Sign, passou ali para outra empresa com outro NIF, e submetendo aqui assim a fatura, naturalmente o formato, a validação se o PT acha que a fatura é de outra pessoa. Portanto, validar o formato de uma assinatura não chega. Nós provamos assim isso mesmo e conseguem ver como é fácil fazer isso. Com meia dúzia de cliques é possível fazer essa mesma alteração. Então, nós adicionamos aqui assim, ou sugerimos adicionar, através da ferramenta que o nosso colega Francisco apresentou, um elemento extra à nossa fatura. Temos o formato assinado, nós temos que assinar as nossas faturas. Só assim é que nós podemos garantir a integridade dos nossos documentos. Então, após ter a nossa fatura assinada, eu agora vou arrastar aqui a nossa fatura para um validador de assinaturas digital e vemos que ela foi assinada a nível individual pelo Ricardo Manuel Santos Martins, uma assinatura qualificada, aparentemente tudo bem. Ora, submetendo este documento ao nosso validador de faturas, foi extraído o NIF e o nome da fatura através do formato CIUS-PT, contudo, não foi encontrado nenhum selo qualificado válido que cubra toda a assinatura. Neste caso, a assinatura que a fatura tinha era uma assinatura a nível individual, que eu fiz com o meu certificado, que é qualificado, mas não é próprio para uma empresa, ok? Portanto, aqui poderia estar um indício de alguma fraude, ou seja, eu apanhei uma fatura não assinada, alterei o seu conteúdo e assinei com o meu certificado, que eu até posso ter comprado à Digital Sign. Portanto, o meu certificado pode ser válido, contudo, estes passos não vão garantir ainda a segurança das vossas faturas, ok? Um segundo exemplo, agora tenho aqui assim, portanto, novamente no valor de assinaturas, um documento que foi selado, não assinado, pela empresa Digital Sign, novamente um selo qualificado, e agora vamos arrastar este documento aqui assim para o nosso validador de faturas. Estamos aqui assim a ver que esta fatura é de uma outra entidade, NIF PT51 nome PT Domotics. Já percebemos que a fatura, embora seja válida, tem um selo, mas nós já estamos aqui assim a ver que não foi encontrada na fatura nenhum selo com os dados da fatura. Portanto, assinatura válida, selo válido, tudo parece estar válido, mas não dá match um com o outro. Isto aqui é um cenário em que nós podemos ter uma fatura, uma empresa que emite faturas não assinadas e uma segunda empresa consegue interceptar essa fatura, alterar os seus dados e mete um selo deles próprios, que pode ser qualificado. Novamente, a Digital Sign passa um selo a essa empresa, se ela for uma empresa verdadeira. Contudo, não impedimos a fraude. Finalmente, o terceiro caso. Temos então um documento assinado com um selo qualificado digital, o assinante ou quem selou foi a Digital Sign e a nossa fatura, o que consta no seu conteúdo é então a Digital Sign. Neste caso, como há um match, ainda que não seja igual, tanto o PT 507, 015, 851 e no certificado estão dados ligeiramente diferentes, mas nós aqui com alguma machine learning por trás conseguimos perceber quando é que é igual ou não é igual, ok? E então temos aqui assim a confirmação de que tanto o formato CIUS-PT como a assinatura da fatura dão match um com o outro, então finalmente estamos perante uma assinatura válida, que para nós cumpre com todos os requisitos e de acordo com o CIUS-PT também. Pegando nesta mesma fatura, nós acabámos de ver e fazendo a brincadeira que nós fizemos no início, portanto, alterar o seu conteúdo, estão a ver que tinha uma morada, alterei para outra morada, submetendo aquela mesma fatura, nós vemos já que não foi encontrado nenhum selo qualificado válido. Automaticamente, aquele documento passou a ser inválido, a assinatura, o selo que ele tinha, não é válido agora, do ponto de vista do regulamento de IAIDAS, enquanto uma assinatura qualificada, pois o documento foi alterado posteriormente. E o nosso validador de faturas, como faz essa validação do documento, diz-nos imediatamente que o documento foi alterado. Portanto, temos que ter um alerta que provavelmente estamos perante um cenário de tentativa de crime, ok? Prontos. Finalmente, como não podia deixar de ser, apresentamos todo um histórico sobre aquilo que é feito, vocês ou a vossa empresa, caso isto seja uma plataforma multi-utilizador, que vocês têm vários clientes a submeter aqui documentos, está preparado para isso tudo. Apresentamos uma tabela onde é claramente visível as faturas que estão válidas e inválidas. Permitimos filtrar nesta tabela por IDs, por níveis de fatura, por prestadores de serviço.
Conseguimos exportar esta tabela para Excel para fazer outro tipo de análises. Conseguimos fazer todo esse tipo de análise nesta tabela, ok? E mais importante de tudo, para integrações via API, sempre que surgir uma ou um conjunto de validações não válidas, ok? Existe um e-mail de notificação que é notificado, ou seja, vocês podem ter os vossos sistemas integrados com a nossa API, eles estão a funcionar, vocês nunca têm que ver esta plataforma, portanto não é necessário consultá-la, mas podem ficar descansados que no dia em que houver uma fatura que tenha problemas, aí sim vocês são notificados via e-mail. Portanto, alertas só de quando as coisas correm menos bem, ou até mesmo mal neste caso. Finalmente, já vimos aqui assim o serviço de assinaturas, o nosso colega Francisco mostrou-nos. Acabámos de ver o serviço de validação. Falta-nos agora uma parte muito importante: custódia e preservação. Custódia, já percebemos que é a forma como nós guardamos estes documentos, e preservação tem a ver com algo muito mais importante. Da mesma forma que. Vamos começar pela custódia, já vamos à parte da preservação. Como é que funciona então a custódia? A custódia é uma forma de nós armazenarmos os vossos documentos dentro da vossa empresa, ok? Garantindo que eles estão acessíveis para quem tem acesso a eles. Portanto, o que é que nós temos nos nossos armários com faturas, resmas e resmas de dossiês? Tentamos recriar esse cenário, só que no digital, ok? Os vossos documentos, faturas ou não, estão organizados por categorias. Uma categoria tem um nome. Indicamos por quanto tempo esses documentos devem ser legalmente mantidos válidos. Neste caso estou a indicar ali 40 anos. Ups. O colega Miguel mexeu aqui em alguma coisinha. Vamos ver se conseguimos retornar o nosso vídeo e conseguimos. Estas categorias podem ainda ter campos. Estes campos são metadados, no fundo, que vão estar associados a cada documento, que nos facilitam depois a procura. Portanto, é algo que os nossos dossiês físicos não têm já. Portanto, para além de estarmos num processo digital, já estamos aqui a acrescentar valor. Conseguimos alterar ou customizar essa categoria, mudando a cor e alguns outros parâmetros que agora aqui fogem da relevância. E então, quando abrimos um dossiê, podemos então paginá-lo e ver os vários documentos que ele tem. Naturalmente, ele pode ter 1, 2 ou 1000 documentos, não há aqui qualquer limite. Podemos utilizar as capacidades de pesquisa, tanto no nome da fatura como nos campos que elas têm, ok? E finalmente, aqui dentro das revisões, eu vou explicar isto mais em detalhe daqui a um bocadinho, podemos, se necessário, descarregar a fatura, a versão original, portanto, que foi colocada na custódia. Em cima disto, claro que temos todo o sistema de política de controle de acessos, ou seja, o administrador pode criar categorias de documentos, de faturas ou não, e dizer que um determinado conjunto de utilizadores tem acesso a um conjunto de documentos e outro conjunto de utilizadores tem acesso a outro conjunto de documentos. Tudo isto aqui assim é possível fazer de forma bastante intuitiva na nossa UI, ok? Na nossa aplicação. Finalmente, falta-nos então o serviço de preservação. Eu costumo dar este exemplo da mesma forma que uma assinatura num papel com o tempo se pode vir a esvanecer. No digital, também com a evolução da tecnologia, as assinaturas digitais perdem a sua validade. Seja porque os algoritmos de criptografia estão a perder as suas capacidades computacionais, ou já existem máquinas com mais capacidades que conseguem quebrar esses algoritmos, seja porque os regulamentos vêm impor novos estándares para as assinaturas e coisas assim. Há aqui todo um leque de problemas que podem existir associados à assinatura digital. E Digital Sign, com esta solução, aqui assim está quase a assumir uma responsabilidade sobre todas essas transformações digitais que podem ocorrer. Nós vamos garantir que os vossos documentos, sem a vossa preocupação, vão estar sempre de acordo com esses estándares. Seja porque as criptografias estão a ficar fracas, porque saíram novos estándares ou porque o regulamento europeu obriga a novas coisas. O nosso trabalho é manter os vossos documentos legais e válidos, ok? E então é isso mesmo que este sistema de preservação faz. Ele está ligado à custódia, onde os vossos documentos estão armazenados. Ele está periodicamente a fazer esses cheques e a fazer todas as operações que são necessárias. Como é que isto funciona? Quando arrastamos um documento então aqui para o nosso validador, neste caso o de faturas, se estiver tudo bem com ele, podemos enviar o documento para a custódia. Lá está, podemos alterar aqui o nome ou dar-lhe um nome customizado, se o nome dele não estiver bem.
categorizamos o nosso documento, neste caso faturação 2024, precisa de um NIF e de um prestador de serviço, o utilizador, o cliente introduz isto, estamos a trabalhar de uma forma de extrair estes dados do documento para pré-populá-lo, se for possível ou não, com recurso a AI, sem que, claro, que o documento seja enviado para chat GPTs ou coisas assim, sempre soluções locais, ok? O documento foi enviado com sucesso para a custódia, vamos então consultá-lo e agora aqui assim chama a atenção à primeira coisa, este documento é válido até 2046 e eu tenho que o manter válido até 2064. Aqui vemos duas revisões do nosso documento, uma válida até 2026, era o nosso documento original e a nossa preservação já fez aqui a primeira transformação no documento. Como vocês podem ver, válida até 2046. Portanto, está aqui assim a primeira evidência do que é que o nosso sistema de preservação faz. Vai aos vossos documentos e faz aquilo a que nós, ou legalmente, de acordo com o regulamento de IAS, se chama do processo de extensão de assinaturas. Portanto, vamos maximizar o período de validação das mesmas, ok? E vamos estar periodicamente a fazer isso, seja até 2046, seja até 2096, seja até o ano 3000. Se ainda cá estivermos, claro que sim. Como é que funciona depois, como é que funciona então depois aqui um bocadinho a partilha dos documentos ou o acesso aos mesmos? Dentro aqui assim de um documento, já percebemos que temos as suas várias revisões, nós podemos descarregar o documento ou o relatório. O que é o relatório? É um documento PDF assinado por nós que atesta todas as qualidades do documento original, ok? Diz que assinaturas tem, diz em que formato está, diz se está válido, tudo direitinho. Este documento contém um QR Code, como nós vemos ali em cima, que vai sempre apontar para o nosso documento, ok? De forma pública. Portanto, se eu com o meu telemóvel, se me entregarem este PDF, eu consigo com o telemóvel escanear aquele QR Code e vou ter uma página idêntica a esta que vamos ver agora. Portanto, escaneando aquele QR Code, automaticamente a gente entra aqui assim nesta parte, em que vemos aqui assim as duas revisões, se está válido ou não. Só vemos metadados do documento, ok? Aqui é impossível aceder ao documento. A não ser que o dono do documento ou alguém da empresa define este documento como público. Coloca uma password, que aqui meti uma password não válida, entre aspas, e então, se o cliente tentar agora aceder do seu lado, portanto, sem ter conta registada, sem nada, e se autenticar com essa password no documento, automaticamente essa pessoa externa consegue descarregar o documento. Portanto, para além de internamente termos aqui documentos acessíveis, também passamos a ter possibilidade de partilhar os documentos fora da nossa organização, sem que isso invalide enviá-los por e-mail ou por Dropbox ou por outras coisas que fogem do nosso domínio. Aqui assim o documento é descarregado diretamente das instalações do cliente, portanto não há terceiros aqui no percurso, ok? Portanto, em sumário, o que é que nós vimos? Validação de assinaturas XML e PDF com o nosso colega Francisco, validação do formato CIUS-PT, eu comecei por aí, verificação da integridade, portanto, como é que podemos validar as assinaturas que o documento tem. Essas validações das assinaturas seguem estritamente o regulamento de IAIDAS. Vimos, adicionalmente, que é importante fazer o match entre os dados da fatura e do signatário. Vimos, adicionalmente, um serviço de custódia que nos permite armazenar as nossas faturas de forma segura, sem ser em clouds da Google ou da Amazon ou dessas coisas. E um serviço de preservação que nos permite manter os nossos documentos digitalmente legais durante mais tempo, ok? Finalmente, como não podia deixar de ser, existe uma API para integração simples disto. Não só está cá a equipa da Digital Sign para ajudar nesse processo, como também, se tiverem já pessoal interno, expert na matéria, conseguem fazer isso de forma autónoma. A API é bastante intuitiva e tem uma documentação, manuais, temos um playground, temos tudo isto para facilitar essa integração. Carlos? Sim, desculpem lá, isto aqui foi abaixo, não sei porquê. Já voltei, também foi mesmo no fim da apresentação, conseguem ouvir? Sim. Agora sim.
estava aqui assim a dizer que temos então a documentação, os manuais e o playground, tudo para facilitar esta integração do vosso lado. Se isso ainda assim não for suficiente, temos aqui uma equipa de suporte internamente que estará disponível para fazer essa integração. Tudo por uma transformação mais pacífica. Algo que não referi aqui assim, como é normal, quando este serviço é um serviço praticamente cloud, ok? Em que vocês podem usar a infraestrutura da Digital Sign para armazenar os vossos documentos, mas se vocês forem uma empresa grande e se tiverem necessidades de confidencialidade e que tiverem já a infraestrutura do vosso lado, há a possibilidade de a mesma aplicação ser toda configurada para utilizar uns workers internos do vosso lado, ok? Que vocês terão que levantar. E nesse caso, os documentos não saem do vosso ambiente, nunca, e que apenas metadados vêm cá para fora para a gestão da infraestrutura, da Digital Sign, ok? Mas os documentos nunca saem nem são armazenados fora da infraestrutura do cliente. E, essencialmente é isso. Penso que acabei, Miguel, não preciso pedir o controle. Podes concluir Ok, tu agora. Ricardo. Muito obrigado. Estás a ouvir bem, Ricardo? Estou, perfeito. Muito bem. Pronto, e tal como o Ricardo disse, agora já caminhamos para o fim desta apresentação. Basicamente, só fazer aqui um wrap-up sobre este webinar. Basicamente, dar-vos nota de que a fatura eletrónica, de facto, traz fortes vantagens em automação, rapidez e redução de custos, mas também traz, de facto, um risco acrescido de fraude em escala, comparando com a tradicional fatura em papel. Para evitar estes riscos, a assinatura ser qualificada das faturas é fundamental e devemos ter também o cuidado de, ao receber as faturas, antes de avançar na contabilidade e de fazer o seu pagamento, ser capaz de submeter a um validador como este que o Ricardo apresentou anteriormente para verificar o formato da assinatura e desta forma também evitar estas fraudes. Ora bem, depois disto de validar as faturas, as mesmas têm que ser preservadas, como também fomos dizendo, e para o prazo de 10 anos. Portanto, aqui teremos que ter o cuidado, porque, por defeito, uma assinatura eletrónica é válida apenas por 3 anos. Tal como eu disse, esta solução já está disponível, este serviço, o DS IVAP, já está disponível, o DS Invoice já está há bastante tempo e já tem sido utilizado por diversas empresas. Este DS IVAP está pronto neste momento, foi lançado em produção no início desta semana. Portanto, quem participou neste webinar pode e deve enviar um e-mail para comercial@digitalsign.pt informando que teve contacto com este DS IVAPs no nosso webinar e que teria interesse em testar o mesmo, e depois a minha equipa comercial terá o gosto de os contactar de forma a gratuitamente, por um período de 6 meses, poderem experimentar a solução. Basicamente, desta forma, conseguem fechar o ciclo da faturação eletrónica, não apenas assinando e enviando a fatura, mas também sendo capaz de se preservar e arquivar legalmente. Aqui, só uma ressalva final, para cumprirmos com os nossos 60 minutos do webinar. Só a ressalva de que aqui a Digital Sign fez o que estava competido, o que nós deveríamos fazer como parte deste mercado, em que nós criamos, de facto, e oferecemos ao mercado soluções diversas para garantir não só a assinatura eletrónica das faturas, mas também a sua preservação e arquivo. Portanto, aqui o que nós queremos fazer é que terá que ser chamada à responsabilidade os outros intervenientes neste processo, nomeadamente o Estado português, que tem que ter em atenção isto mesmo, ou seja, não podemos estar a fazer e a enviar diversas comunicações para o mercado, para as empresas desmaterializarem os seus processos e começarem a usar as faturas eletrónicas. E depois temos outra situação que é, ao fazer-se o investimento, obviamente, temos que dar possibilidade às empresas de rentabilizar esse investimento que é público, que foi feito por dinheiro de todos os contribuintes e que, obviamente, as empresas têm todo o direito de utilizar. Portanto, aqui estamos a falar de uma responsabilidade partilhada entre todos os intervenientes neste processo. A Digital Sign assume a sua responsabilidade e veio trazer aqui ao mercado diversas soluções para garantir estes 4 processos, a parte da assinatura, a parte do envio, da preservação e do arquivo. Portanto, do nosso lado, o serviço está feito. Acreditamos que esta faturação eletrónica, que a fatura eletrónica traz diversas vantagens nesta automação, rapidez e na redução de custos, que são tudo fatores essenciais que todas as empresas querem e que é importante esta responsabilidade para evitarmos de todo e para evitarmos de uma vez por todas que as fraudes em escala continuem a acontecer. Portanto, do nosso lado, essa parte está feita, tem aqui os nossos contactos.
Quem é o nosso cliente sabe como nós trabalhamos. Temos a nossa operação aqui a funcionar em Guimarães, em Lisboa e também no Brasil. E do nosso lado, a minha equipa comercial está disponível para esclarecer toda e qualquer dúvida que tenham, e a nossa equipa técnica estará disponível para enviar qualquer informação técnica que necessitem, qualquer manual, APIs, tudo aquilo que vocês nos pedirem. A Digital Sign é transparente e envia essas informações para vocês. Portanto, assumam esta questão da faturação eletrónica, não olhem para as obrigatoriedades, olhem sim para a redução de custos que isto vos traz e para a segurança a nível de processo, que tem a ver não só com as faturas que vocês enviam para os vossos clientes, mas também, e acima de tudo também, com a forma como as recebem e garantir que a fatura que receberam era de facto enviada por quem de direito e assim poderem de forma tranquila fazerem o pagamento dessa fatura. Mais uma vez, muito obrigado aos meus colegas de painel, ao Ricardo Martins, que fez a apresentação do DS VAPs, ao Francisco Marques, que fez a apresentação do DS Invoice, a todos vocês que participaram aqui neste webinar, os meus agradecimentos. A Digital Sign continuará, com certeza, nos próximos meses, a fazer estas sessões, não só numa perspectiva de lançamento de produtos, mas também numa perspectiva pedagógica, porque nós sim assumimos a nossa responsabilidade nesta área da desmaterialização de processos como Qualified Service Provider certificado que somos. Muito obrigado. Deixem as vossas questões no nosso chat desta sessão e estaremos aqui para responder. Muito obrigado a todos e até uma próxima.